Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal, é o começo do mês de setembro. Então, se vocês olharem lá no nosso projeto de clássicos, eu deveria falar de Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes. Porém, eu tenho uma proposta aqui para fazer para vocês de uma pequena substituição, ou melhor, adiamento, né? Eu adoro as histórias, as aventuras do Sherlock Holmes, mas a gente pode deixar isso um pouquinho mais para frente, porque surgiu uma necessidade mais premente e eu acho que vocês vão concordar comigo e vão me apoiar nessa pequena adaptação. E eu tô falando de incluirmos agora no mês de setembro a leitura de Fyodor Dostoiévski. E eu tô aqui sugerindo Noites Brancas, que é praticamente um conto, né? É um romance bastante tranquilo, que eu vou chamar aqui de primeira fase dele, se é que eu posso dizer isso. Mas eu gostaria de fazer essa pequena substituição e espero que vocês compreendam e, na verdade, se divirtam com ela, né? A gente só adia os planos e antecipa um pouquinho a leitura desse autor que eu acho fundamental nesse momento, né? Então eu tô falando de Fyodor Dostoiévski, que nasceu em Moscou em 1821. Ele era filho de médico de uma origem nobre, porém empobrecida, e por escolha do próprio pai dele, que optou por deixar essa nobreza de lado. E ele era um médico que trabalhava com os pobres, um hospital voltado para o atendimento dos mais humildes. E o Fyodor olhava ali da janela da casa deles, quando ele tinha lá seus 8 anos de idade, a fila desses desfavorecidos que procuravam ajuda no hospital em que o pai trabalhava, né? Eram doentes de todo tipo, mas eram as prostitutas, os mendigos, os alcoólatras, enfim, toda sorte de desfavorecidos que vocês possam imaginar. Ele observava ali o pai na fila gigantesca que o pai ia atender no hospital. Então, isso já é um ponto marcante para esse garoto, que vai perder a mãe com 15 anos e o pai também com 18. Mas ele segue a vida dele e vai estudar engenharia. Se forma engenheiro, mas nunca vai trabalhar como engenheiro, porque ele gosta mesmo e a formação dele deu essa amplitude, essa possibilidade. Ele gosta mesmo de escrever, de traduzir, então ele vai traduzir e vai começar a escrever. Então com 22 anos ele já começa a publicar. E Noites Brancas faz parte dessas publicações desse primeiro momento dele. Ótimo. O que acontece é que ele também vai se envolver com política. É a época na Rússia que os czares são os mandantes, na era dos czares. Então o Nicolau I é o manda-chuva naquele momento e ele vai participar de movimentos contra o czar. Né? E um belo dia ele acorda com um homem no quarto dele e ele está sendo preso, acusado aí de conspiração contra o czar ou algo no gênero, e ele é condenado à morte. Eu não tô brincando, vai ser uma experiência transformadora, literalmente, na vida do Fyodor Dostoiévski, que vai ser preso, condenado a morrer em frente a um pelotão de fuzilamento, né? Ele vai estar dividido em vários grupos aí, porque não foi só ele o acusado, tem mais pessoas, então são divididos em grupos que vão com os rostos cobertos para frente desse pelotão. O que acontece é que ele está no segundo grupo, né? O primeiro grupo vai para frente do pelotão de fuzilamento com esses rostos cobertos e é dado a ordem para que se atire. Só que isso não acontece. Acontece o recado do czar, que cancela ali essa ordem e transforma essa pena de morte numa pena de trabalhos forçados na Sibéria. E foi uma grande farsa montada para dar uma lição nesses conspiradores. Imaginem isso, você ficar de frente
para um pelotão de fuzilamento. E esses momentos que antecedem a essa coisa brutal, a sua morte, é a pior parte, né? Ele teve tempo de rever toda a vida dele, de pensar, imagina que tortura foi isso, que requinte de tortura esse czar impingiu a esses homens, enfim, mas ele vai para a Sibéria, realmente para fazer trabalhos forçados, braçais, junto com criminosos. Isso também vai ser um grande laboratório para ele, se é que eu posso dizer isso, porque era um baita de um sofrimento, mas ele vai conviver com todo tipo de pessoa e conhecer aí a natureza humana ainda mais profundamente. E a companhia dele era uma Bíblia. O que ele escreveu nesse momento? Não escreveu nada, porque ele trabalhava feito um condenado, literalmente, e só podia ler a Bíblia, que ele fez isso durante 4 anos, eram 8 anos a pena, mas foi reduzida para 4, e aí ele é libertado, contando que ele siga trabalhando para o exército, é o que ele faz. Ele também vai descobrir aí que ele é epilético, ele vai sofrer a primeira crise na prisão e aí vai ter a vida dele marcada por isso também. Imagine aí quantas experiências transformadoras ele não passou. Bom, enfim, ele volta para a civilização, começa a recuperar aí a sua história como escritor, como tradutor, começa a trabalhar como preceptor, né, ter alunos, enfim, começa a recuperar a vida dele, vai casar com a Maria. Aqui não vou colocar, os nomes russos são tão complicados de serem pronunciados às vezes, então eu só vou pro primeiro nome dela, que era casada, mas fica viúva, ele era apaixonado por ela, ele que era tutor dos filhos dela, então se casa com ela, mas ela, tuberculosa, enfim, acaba morrendo alguns anos depois. E ele aí, na verdade, começa a escrever as grandes obras dele, né? Crime e Castigo, enfim, vão seguir as inúmeras grandes obras desse autor. E vocês podem se perguntar, puxa, mas a gente não deveria começar então por uma delas? Acho que Crime e Castigo, pelo que eu pude ver, é um livro que é estudado na escola na Rússia para as crianças, né? Porque começa aí já a moldar um pouco, né, da moral dessas crianças, né, o estudo desse livro. Só não começaremos por ele porque eu não tenho aqui em casa e é importante que a gente se atenha a boas traduções diretas do russo, pelo menos é o que eu pude perceber investigando esses dias para preparar esse vídeo. Então é importante que a linguagem seja preservada, né, que o trabalho do Dostoiévski é tão marcante que é importante que a gente tenha uma tradução bastante fidedigna vinda do russo diretamente, não passando pelo inglês ou pelo francês como a gente tinha no começo aqui no Brasil e que acaba, claro, te conta a história, mas você vai perder a riqueza dessas várias camadas que ele coloca nessas pinturas que ele faz, nesses textos de extrema profundidade sobre a natureza humana. Então, eu tenho aqui em casa esse é outro motivo porque eu tenho aqui em casa esse, e então é bom que eu comece por ele, e porque eu gostaria de comprar um desses livros e eu acabei de procurar e vi que os preços também não são lá tão camaradas nesse exato momento. Então acho que a gente pode se planejar para que nos próximos livros a gente invista nessas obras-primas que ele escreveu. Mas Noites Brancas não vai deixar nada a desejar. E seguindo um pouquinho mais falando dele, né, terminando aí a biografia que eu comecei, ele casa-se com a Ana. Né? Depois que a primeira esposa morre, ele vai se casar com a Ana, que trabalhava com ele, e era uma mulher, acho que bastante prática, e vai dar um certo jeito na vida dele, no sentido que ele era viciado em jogo. Olha só que interessante, era meio comum ser viciado em jogo. Bom, a gente já percebeu que os vícios, eles permeiam aí os escritores de uma certa forma, normal, não só os escritores, mas todos os seres humanos, né, digamos. Mas os escritores em especial, que a gente presta mais atenção.
E ele jogava, torrava a grana e os credores ficavam no encalço dele. Tanto é que Crime e Castigo, ele escreveu para pagar a dívida e ele tinha um contrato que obrigava o número X de páginas em tanto tempo para conseguir o dinheiro e ir saldando esses débitos que ele tinha. Olha que interessante, então ele escrevia sob pressão. Olha que dado, né? E assim, ele penhorava as coisas dele, a ponto de penhorar, assim, de ficar numa situação bem precária, até a roupa da esposa, coisas do gênero. Aí um determinado momento, eles fogem, vão fazer uma viagem pela Europa para dar um tempo com esses credores e tal, mas ele também vai perdendo dinheiro na roleta jogador, né? Isso é vício, né? Mas parece que, à medida que a vida vai avançando, a Ana consegue frear um pouco esse probleminha dele e controlar melhor as vendas dos livros dele, e também eles começam a segurar melhor aí essa edição, os direitos autorais, e administrar melhor e não ficar numa situação tão precária de grana. Olha só que interessante. Um outro ponto interessante da gente ressaltar aqui são os desenhos que ele utilizava para planejar os romances dele, os livros, né? Eu fiz em outro vídeo alguns comentários, mas eu vou colocar aqui algumas imagens, porque ele era um cara que, apesar de estar sob pressão muitas vezes, ele planejava o que ele ia escrever, e para fazer isso ele começava com desenhos, esboços tanto de rostos, de caligrafia e de aspectos arquitetônicos, talvez aí da origem engenheira dele, né? Ele começava por aí e a palavra, né, os textos começavam a surgir vindos desses desenhos. Existem artigos que estudam esse método que ele utilizava para desenvolver essa personalidade profunda dos seus personagens através de desenhos. Olha que coisa incrível. Bom, era um pouquinho disso que eu queria contar para vocês do Fyodor Dostoiévski, que no final, o czar, não aquele que mandou fuzilá-lo, mas o filho dele, o Alexandre II, se não me engano, ficou próximo. Ele, assim, imagina as inúmeras transformações que ocorreram no Fyodor, né? Inclusive, ele se aproximou do czar. E ele tutoriava, em parte, os filhos do czar, e, enfim, outras mudanças, né, principalmente nas questões políticas, as abordagens políticas dele foram transformadas nesse período, mas muito mais que isso. E aí a gente consegue entender a profundidade das obras dele. Então, gente, era só para dar uma ideia de quem é esse autor, a minha proposta de mudança para o mês de setembro. E a gente vai ler então Noites Brancas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena alteração. A gente só adiou o que a gente tinha planejado para frente, então setembro, Dostoiévski, Noites Brancas, é isso que nós teremos. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.